O pastor Evani Vieira, mestre da Palavra de Deus, sempre traz vídeos esclarecedores. Este, por exemplo, ele ensina qual é a forma correta de orar e se orarmos deitados, se a oração tem efeito, sobe aos céus. Vamos assistir. Bem, primeiro vamos a um exemplo bíblico, porque a Bíblia, ela explica tudo, na verdade. Deus usa a palavra dele para explicar o que ele gosta e o que ele não gosta. Nós vamos ver um exemplo do rei Ezequias, que orou deitado. Vamos ver se Deus ouviu a oração dele. Isaías 32, versículos 2, 4 e 5. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Veja bem, o rei Ezequias estava com tumores, com doenças, com uma doença mortal, e ele iria morrer. Deus usou o profeta Isaías para dizer para ele, arruma a tua casa porque você vai morrer. Você não vai sair dessa. E ali o rei Ezequias, deitado, ele não dobrou o joelho, ele pegou e simplesmente virou o rosto para a parede quando ele estava deitado. Alguns vão pensar que ele não dobrou o joelho porque estava doente. Não, toda pessoa doente pode dobrar o joelho, a não ser se estiver com problema no joelho. Então ele virou o rosto e orou ao Senhor. E a oração tão bonita, ele falou, Senhor, lembra que eu tenho feito bem diante de ti. Ele faz uma oração tão profunda que Deus ouviu e mandou o profeta Isaías voltar com uma mensagem diferente. Eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Quando eu vi pela primeira vez esse texto, há alguns anos, eu olhei, meu Deus, mas Deus mandou o profeta dizer que ele ia morrer, depois mandou o profeta voltar dizendo que ele não vai morrer mais. Que oração é essa que mudou os planos de Deus? Então, quer dizer, Ezequias fez uma oração deitado que mudou os planos de Deus. Então, Isaías voltou e disse, você não vai morrer mais. Você vai ter mais 15 anos de vida porque Deus ouviu a tua oração. Então, se você orar deitado, não tem problema nenhum. Depende da direção de Deus para você. Muitos vão dizer para você que é errado orar deitado, que é falta de reverência. Não é coisa nenhuma. Isso é coisa de gente religiosa. Há dois tipos de pregadores na terra. O pregador que prega a palavra de Deus e o pregador que prega religião. Você tem que fugir da religiosidade. Religiosidade é coisa do homem, é coisa que o homem inventou, criou na cabeça dele. Regras que não levam a Deus, regras que oprimem o ser humano. Nós temos que fugir da religiosidade e abraçar a santa palavra de Deus. Mas por que algumas pessoas oram deitadas? Elas estão ali orando de joelho e daqui a pouco elas resolvem orar deitadas. Pelo menos por dois motivos. Primeiro motivo, o joelho dela está doendo. Porque eu não sei se já aconteceu com você de você orar muito. Muito que eu estou dizendo, mais de 2, 3 horas. Porque antes eu orava 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, não doía meu joelho. Quando eu passei a orar mais de 2, 3 horas, aí o joelho começa a doer. Uma vez eu estava numa vigília na igreja Deus e Amor, o pessoal do Deus e Amor ora bastante, né? E ali a vigília era 11 horas, eu cheguei 11 horas. Daqui a pouco, era até 2 horas da manhã, tá todo mundo orando. 3 horas de oração antes de começar a vigília. Meu Deus, quando foi mais ou menos 2 horas de oração, eu peguei e não aguentei mais. Eu não estava acostumado na época. Meu joelho começou a doer e eu deitei no chão. E quando eu olhei para o lado, tinha um monte de gente deitada. Um monte de pessoas não aguentaram orar de joelho, porque o joelho dói, né? Então ali Deus não vai ouvir porque o meu joelho está doendo e eu deitei. Não tem o menor sentido isso aí. Deus ouve o meu coração, não a minha postura corporal. E depois a vigília foi uma bênção, Deus operou bastante. E um monte de gente deitada. Então, deitar é normal. Às vezes é porque o joelho está doendo. Segunda explicação da pessoa orar deitado é que às vezes o diálogo fica um pouco mais claro, fica mais em tom de conversa. Quando eu dobro o joelho, eu mais me humilho, choro, clamo a Deus, clamo guerreio e tal. Aí quando eu vou deitar, porque eu oro de joelho, depois eu oro deitado. Quando eu deito, aí eu começo a conversar com Deus como se fosse meu pai, não só um Deus. Senhor, olha aí, eu estou pensando nisso aqui e tal, começo a falar dos meus projetos. É diferente a oração deitada. Parece que você fala mais claro, parece que você conversa de uma forma mais nítida. Só se você experimentar para você saber, porque não tem como explicar, porque cada um sente de um jeito, não é verdade? Então as pessoas oram de joelhos ou deitadas por esses motivos. No Salmo 63, no versículo 6, Deus confirma que a gente pode orar deitado. Veja bem, ó. Na minha cama lembro-me de ti, medito em ti nas vigílias da noite. Tá vendo? Na cama dele. Não é de joelho, ele está na cama, deitado, ele lembra do Senhor, medita no Senhor. Então ele começa a conversar com Deus. Então pode sim orar tomando banho, orar fazendo Cooper caminhada, né? Pode orar conversando com as pessoas. Você pode orar de todas as formas, mas não deixa de orar, entendeu? A postura corporal
É importante? Às vezes é. A oração de joelhos, você consegue se humilhar mais, você consegue clamar mais. É verdade, é verdade. Não vou dizer para você que não é verdade, é verdade. Mas só que Deus não está preocupado com a sua postura corporal, Ele está preocupado com 3 fatores, com 3 coisas que vão determinar para você fazer a oração correta, como orar corretamente, como fazer a oração que agrada a Deus. São 3 fatores, vamos a eles. Vamos lá. Primeiro, a sinceridade. Não adianta eu estar de joelhos 5 horas em oração e eu estou sendo falso com Deus na oração. Eu estou começando a dizer, Senhor, eu sou uma pessoa muito boa, não sei porque ninguém gosta de mim. Você não é bom nada. Você faz um monte de coisa errada falando que é bom. Nem Deus, nem Jesus aceitou o rótulo de bom. Ele disse que bom era Deus, porque ele estava em carne, ele poderia pecar. E aí você fica falando que você é bom. Ou então você falando que ninguém vale nada hoje em dia, sendo que tem um monte de gente que vale. Ou então você falando que é uma pessoa muito honesta, sendo que você não paga seus funcionários direito. Aí não dá, né? Não pode mentir. Tem muita gente que mente. Então na oração seja sincero diante de Deus. Deus, eu estou falhando, eu estou pisando na bola com o Senhor, eu estou fazendo coisa errada, eu não estou tratando bem meus familiares, eu não estou dando pensão para meus filhos, eu estou mentindo para o meu pastor. Tem misericórdia da minha alma, Senhor. Muda o meu coração. Aí Deus vai ouvir a tua oração. Então não importa muito se você está de joelhos, se você está em pé, se você está deitado. O que você tem que ser é sincero diante do teu Deus. A segunda característica que é importantíssima para a oração, você estando deitado ou não, é a sua fé. Não adianta, tem gente que faz oração, mas faz para ver o que vai dar. Ah, vou conversar com Deus, vai que Deus dá, né? Ah, vai que se Deus não der também, isso aqui. A pessoa não tem fé, a pessoa chuta, entendeu? Eu vou pedir, né? Se Deus não der, eu também não peço nunca mais. É aquela coisa, não tem aquela fé. Você tem que acreditar na promessa de Deus. Deus te fez uma promessa, seja de cura, seja de prosperidade, seja de salvar a tua casa, transformar o seu marido, seja o que for, libertar você, te dar um sucesso em alguma área que você precisa. Você tem que acreditar, fazendo oração. Deus, tá tudo ruim, Deus, mas eu creio que tu vai mudar isso aí, só vai me dar uma direção, eu vou buscar essa direção e vai dar certo, eu vou ser feliz, minha vida vai para frente, minha vida vai ficar destravada, eu vou clamar ao Senhor, eu te peço a tua revelação, mas eu sei que vai dar certo. Essa oração sobe. Essa oração é oração de fé, oração de segurança, oração que crê que Deus ainda faz milagre. Agora, quando você vai para o joelho, Senhor, tá tudo ruim, essa pandemia aí, Deus, se essa Covid pegar em mim, nem sei o que eu faço da minha vida. Isso não é fé. Não adianta você estar de joelho, estar reclamando, murmurando, só com medo de tudo. Assim não funciona. Então você tem que usar a sua fé na oração, apresentar a Deus a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Apresenta a sua fé em oração para você ver se Deus não apresenta um milagre para você. Manda a fé para cima, que Deus manda milagre para baixo. Receba essa palavra hoje, em nome de Jesus. Terceiro fator para Deus ouvir as nossas orações é o amor a Deus e ao próximo. Não adianta estar fazendo uma oração para os outros morrerem, para os outros se darem mal. Ou então oração reclamando de Deus. Deus, eu não entendo o Senhor. O Senhor abençoa todo mundo, menos eu. Eu estou aqui, aí eu não recebo. Isso não é amor. Amor é respeitar a vontade de Deus, mesmo que seja a vontade, aquilo que você não quer. Mas é o melhor para você. Então, quando você ama a Deus e ama o seu irmão, ama a sua família, ama o seu pastor, ajuda todo mundo, a sua oração sobe com muito mais qualidade. Tem muita gente que não ama ninguém e quer receber bênçãos, quer receber dons espirituais, ser batizado com o Espírito Santo, ser um grande pregador. Como? Não ama ninguém, só quer se aparecer, só quer passar a perna nos outros, só quer entrar nas redes sociais para poder perseguir os outros. Tem gente que tem canal no YouTube para perseguir os outros, para falar do fulano que pecou, do fulano que caiu no pecado, do fulano que está fazendo coisa errada. Ele não prega a palavra não, o negócio dele é se promover na queda do outro. Como que Deus vai operar desse jeito? Nós temos que entrar nas redes sociais para ajudar as pessoas, para levantar quem está caído, para tirar o medo das pessoas, para expulsar os demônios das pessoas, como Jesus disse, expulsar os demônios, libertar as pessoas, curar os enfermos. E tem gente fazendo totalmente errado. Por isso que a oração dele não sobe. Quando ele busca cura, ele não encontra. Quando ele quer revelação, Deus não fala com ele. Fica em silêncio com ele, igual ficou com o rei Saul, porque as obras dele não estão agradando o Deus Todo-Poderoso. Provérbios 15:8, para a gente provar que Deus não ouve oração de ímpio, somente de pessoas que fazem a sua vontade. Provérbios 15:8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Tá vendo? Os ímpios são pessoas que praticam impiedade, Deus não ouve o sacrifício dele, o sacrifício de oração. Mas a oração dos justos é agradável. Sobe diante de Deus, Deus atende a oração e começa a abençoar a vida dele.
Então, o importante é não parar de orar nunca. Não importa se você está de joelho, se está em pé, se você está deitado, tá? Com o nosso apoio aí, não esqueça de compartilhar esse vídeo aí para todo mundo, para seus amigos, para mais pessoas serem abençoadas. Ore bastante, que Deus vai te dar a vitória. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.